10 dias de oração. Famílias fiéis até o fim. Dia 6. A missão da família. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança. Porque a todos a quem eu o enviar, você irá, e tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Jeremias capítulo 1, verso 7. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Romanos capítulo 10, versos 14 e 15. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer. E com todos os seus, manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Atos capítulo 16, versos 30 a 34. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Marcos capítulo 5, versos 18 a 20. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Atos capítulo 3, verso 25. Motivos de oração. Número 1. Para que o discipulado seja uma realidade em cada casa e que todos cresçam em comunhão, relacionamento e missão. Número 2. Por seus 5 familiares. O primeiro campo missionário. Existem muitos que são ativos no serviço cristão fora da família, enquanto para seus próprios filhos o Salvador e sua compaixão são desconhecidos. Muitos pais confiam ao pastor ou ao professor da escola sabatina a obra de ganhar os filhos para Cristo. Porém, assim fazendo, negligenciam a responsabilidade imposta por Deus. A educação e instrução dos filhos, para serem cristãos, é o mais elevado serviço que os pais podem prestar a Deus. É uma tarefa que requer paciência, esforço de toda a vida, diligente e perseverante. Pela negligência desse trabalho a nós confiado, nós revelamos mordomos infiéis, e Deus não a desculpará. Pais e mães, como poderei encontrar palavras para descrever a grande responsabilidade de vocês? Pelo caráter que vocês revelam perante seus filhos, vocês os estão educando para servir a Deus ou para servir ao próprio eu. Portanto, ofereçam ao Senhor fervorosas orações pela ajuda do Espírito Santo para que o coração de vocês seja santificado e o procedimento que vocês adotam honrem a Deus e conquiste seus filhos para Cristo. Compreender que por palavras ou ações descuidadas os pais podem desencaminhar seus filhos deve dar a eles o senso da solenidade e santidade de sua tarefa. Nunca se sintam tranquilos enquanto eles estão frios e indiferentes.
clamem a Deus dia e noite, orem e trabalhem pela salvação de seus filhos. Todos têm uma obra a fazer. Cada jovem e cada criança tem uma obra a fazer para a honra de Deus e o reerguimento da humanidade. Não sabemos em que setor nossos filhos poderão ser chamados a servir. Eles podem despender sua vida no círculo do lar, podem empenhar-se nas ocupações comuns da vida ou ir a terras pagãs como ensinadores do Evangelho. Mas todos são igualmente chamados como missionários para Deus, ministros de misericórdia para o mundo. Devem obter uma educação que os ajude a permanecer ao lado de Cristo em abnegado serviço. Todas as manhãs e tardes, devemos apresentar nossos filhos a Deus como sua herança remida com sangue, ensinando-lhes que seu principal dever e privilégio é amar e servir a Deus. Onde se preparam missionários. É em lar cristãos que os missionários do Mestre se preparam melhor para a obra lá fora. Nesses lares, Deus é temido, amado e adorado. Ali, a fidelidade se tornou uma segunda natureza. Não se permite dar aos deveres domésticos atenção descuidada e casual. A tranquila comunhão com Deus é considerada essencial ao fiel cumprimento dos deveres diários. Seremos convidados a fazer os mais decididos esforços para estender a obra de Deus, e a oração ao nosso Pai Celestial será muitíssimo necessária. Será preciso empenhar-se em oração secreta, em família e na igreja. Nossos lares devem ser postos em ordem, e diligentes esforços precisam ser aplicados para interessar todos os membros da família nos empreendimentos missionários. Devemos procurar envolver a atenção de nossos filhos em zeloso trabalho pelos que não estão salvos, de maneira que, em todas as ocasiões e em toda parte, eles façam o máximo que lhes for possível para representar a Cristo. Trabalho missionário deve ser feito no lar. Ali, os que têm recebido Cristo devem mostrar o que a graça tem feito por eles. Uma divina influência controla o verdadeiro crente em Cristo. E essa influência se faz presente no lar e favorece a perfeição de todos os membros da família. A igreja necessita de toda a força espiritual que pode ser obtida, e de todos, especialmente dos membros mais jovens da família do Senhor. A verdade vivida no lar se faz notória no trabalho desinteressado fora. Aquele que vive o cristianismo no lar será uma brilhante luz onde quer que for. A poderosa influência do lar. Muito mais poderosa do que qualquer sermão pregado é a influência de um verdadeiro lar no coração e na vida. Ao deixarem um lar assim, os jovens ensinarão as lições que aí aprenderam. Se os lares dos professos cristãos tivessem um molde religioso correto, exerceriam uma poderosa influência para o bem. Seriam, na verdade, a luz do mundo. Nossa esfera de influência poderá parecer limitada, nossas capacidades diminutas, as oportunidades escassas, nossos recursos reduzidos. No entanto, se soubermos aproveitar fielmente as oportunidades de nossos lares, maravilhosas serão nossas possibilidades. Se abrirmos o coração e o lar aos divinos princípios da vida, poderemos ser condutos que levem correntes de força vivificante. De nosso lar fluirão rios de vida e de saúde, de beleza e fecundidade numa época como esta, em que tudo é desolação e esterilidade. A maior prova em favor do cristianismo. A maior prova do poder do cristianismo que se pode apresentar ao mundo é uma família bem ordenada, bem disciplinada. Isso recomendará a verdade como nenhuma outra coisa o poderá fazer,
pois é um testemunho vivo de seu poder prático sobre o coração. Responsabilidade para com os vizinhos. Os membros de nossas igrejas podem realizar um trabalho que, por enquanto, mal iniciaram. Nenhum deles deverá mudar-se para outras localidades simplesmente por interesse de vantagens terrenas. Mas onde houver oportunidade de ganhar a subsistência, vão as famílias que estejam bem firmadas na verdade, uma ou duas, numa localidade, para trabalhar como missionários. Deverão sentir amor às pessoas, a responsabilidade de trabalharem por elas e estudar a maneira de atraí-las para a verdade. Poderão distribuir nossas publicações, realizar reuniões em suas casas, fazer-se amigos dos vizinhos e convidá-los para frequentarem essas reuniões. Dessa maneira, poderão fazer brilhar sua luz por meio de boas obras. Devemos sentir que é nosso dever trabalhar especialmente pelos que são da nossa vizinhança. Pensem na melhor maneira de ir em socorro dos que não têm nenhum interesse nas coisas religiosas. Ao vocês visitarem seus amigos e vizinhos, mostrem interesse no bem-estar espiritual deles, da mesma maneira que o fazem em relação ao que é temporal. Falem para eles de Cristo como um Salvador que perdoa o pecado. Convidem os vizinhos para a casa de vocês e leiam partes da preciosa Bíblia e de livros que lhe explicam as verdades. Digam a eles para se unirem a vocês em cânticos e orações. Nessas pequenas reuniões, o próprio Cristo estará presente, segundo prometeu, e os corações serão tocados por sua graça. Os membros da igreja devem se preparar para realizar essa obra. Ela é exatamente tão essencial como salvar as pessoas que estão em trevas nos países estrangeiros. Atividade missionária. Convide seus familiares para participarem do programa do encerramento dos 10 dias de oração.